prece, a nossa prece inicial, cerrando os nossos olhos, primeiro agradecendo a Deus, primeiro louvando a Deus, né, por Ele ser tão misericordioso, tão perfeito. Agradecer por Ele estar nos auxiliando nos nossos momentos de dificuldade. E, claro, pedir para que Ele continue aceitando as nossas tentativas de acerto, que Ele possa compreender que nós estamos no caminho, muitas vezes nós não conseguimos, mas nós não desistimos. Vamos também pedir auxílio dos benfeitores espirituais, encarnados e desencarnados, né, para nos auxiliar quando a gente não suportar as dores das nossas aflições. Que Mestre Jesus, Espíritos superiores, permaneça conosco nesse momento de oração, aqui na nossa casa espírita, nosso lar. Eu vou ler, assim seja, eu vou ler uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. É o item 18, que tem a ver com a nossa reflexão de hoje. Né? A reflexão de hoje vai ser sobre o sacrifício mais adorável a Deus. Então, já começando nessa reflexão do Emmanuel. Purificação íntima. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Isso está lá no Tiago 4, versículo 8. Cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima, da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. O mundo interior é a fonte de todos os princípios bons ou maus, de todas as expressões exteriores, guardam aí os seus fundamentos. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas. Necessitamos de retificação. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação das verdades religiosas, operar a adesão verbal às ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra de aliviação de si mesmo, valendo-se de autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos limpassem as mãos, isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz, na solidariedade indevassável de seus pensamentos. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante à renovação jamais se fará tão somente às custas de palavras brilhantes. Então, a mensagem, né, do Emmanuel é bem clara para a gente começar a reflexão de hoje, tá? Não é fácil mesmo a renovação, né? A renovação íntima é muito difícil. Quem quiser aprofundar o assunto, é só ler no Evangelho, o Evangelho de Tiago, 4 e 8. A reflexão nossa está lá no livro, né, Evangelho segundo o Espiritismo, né? A gente sempre pauta a reflexão aqui no Evangelho segundo o Espiritismo pela codificação de Allan Kardec, lá no item 10, no capítulo 10, itens 7 e 8, o sacrifício mais agradável a Deus. Né? A gente sabe que essa história de fazer o sacrifício é antiga, né? Nós temos, assim, uma lembrança, né?
de que nós nos sacrificamos, fazemos uma oferenda para agradar a Deus, né? O que a doutrina espírita nos diz sobre isso, né? Na questão 669 de O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou, né? Por que que a gente, se era agradável a gente sacrificar humanos ou animais para agradar a Deus? Então, essa reflexão ela já é antiga, né? A proposta nossa hoje, no século XXI, é ultrapassar isso, essa ideia de sacrifício, oferendas de coisas materiais. Tá? O evangelista Mateus, lá no capítulo 5, diz assim, que Jesus orientou-nos a, antes de fazer nossa oferta para Deus, devemos fazer um exame de consciência e verificar se temos alguma pendência com alguns de nossos irmãos, para que cuidemos de nos reconciliarmos um com o outro. Então, quando Mateus diz isso, ele nos chama para prestar atenção no nosso comportamento, no nosso dia a dia, né? Porque de nada adiantaria estarmos ofertando bens materiais, né? Ofertas materiais no altar, enquanto aqui dentro da gente as coisas não estivessem bem acertadas. Então, sacrifício mais agradável e mais difícil é esse da reforma íntima, né? A doutrina espírita nos diz o seguinte, que o mais agradável a Deus, né, coadunando com o Evangelho de Mateus, é que o sacrifício não está sendo relacionado apenas à dor ou sofrimento simples, né? Aqui o sacrifício deve ser entendido como uma prova máxima do espírito que se dirige a Deus. Então, vai além disso, não é só a dor pela dor, né? De nada adianta a gente massacrar o nosso corpo, fazer um jejum longo e não mudar nada dentro da gente, né? E a gente sabe que a prática de jejum, né, é uma prática religiosa, e a gente também, quem acha que tem que fazer, faz, né? Mas o interessante não é só jejuar por fora, né? Fazer esse jejum íntimo também. Aqui deve ser entendido, né, como essa máxima do espírito se entregar a Deus. E nós ainda somos muito cheios de imperfeições, né? Todos nós aqui na sala já sabemos disso, que nós estamos mais próximos, né, dos mundos imperfeitos do que do mundo regenerado, né? Todos nós que estamos na Terra temos provas e expiações, e essa é a nossa condição, né? Então, a gente é imperfeito mesmo, isso aí não tenhamos dúvidas disso. Tá certo que muitas vezes a gente observa pessoas que caminham com a gente, vê pelas redes sociais, né, alguém muito mais avançado, né, com essa questão das oferendas, com a questão do amor ao próximo, do perdão, né, perdão das ofensas. E a gente não pode desanimar. Essas pessoas que nós vemos, né, que caminham conosco, que têm o perdão como algo mais leve, mais fácil, elas também têm os seus percalços. E a gente pode se espelhar, né, nessas pessoas também, né? Chico Xavier era um exemplo disso. Mas ele deveria ter algumas coisas para resolver, né? Porque esteve na Terra conosco. Então, a gente sabe que tem pessoas, né, que estão mais adiantadas com essa liberdade de perdoar, né, outras nem tanto. Porque a reflexão que a gente tem que pautar hoje é assim, o sacrifício mais agradável a Deus é o coração puro. Então, eu tenho que entregar a Deus um coração puro, o mais puro que eu puder entregar. E nós sabemos, né, quem está já na doutrina espírita há algum tempo, ou há pouco tempo, sabe que nós acreditamos nas vidas sucessivas. Então, assim, tem vidas anteriores, tem atual e terão as futuras. Então, se nós passamos por provas hoje que não se explicam, né, na nossa existência, né, essas provas podem
ser resgates, né, de coisas lá das vidas anteriores, tá? Mas não vamos desanimar, né? Por quê? Porque nós sabemos que nós somos, né, amparados por Deus. O Cristo disse que nenhuma de nós, né, que nenhuma ovelha de seu aprisco seria deixada para trás. Então, vamos seguir, né, nas nossas metas do dia a dia, entregando as nossas dores, as nossas aflições. Se a gente não consegue perdoar com facilidade, que nós possamos insistir em praticar o perdão, né? Com relação a essa coisa, né, da gente perdoar, não é uma tarefa fácil, porque nós queremos corrigir o outro, né? E aí, na tentativa de corrigir o outro, nós ficamos parados, né? E a gente tem que se corrigir e chegar para ofertar esse coração mais puro a Deus. O sacrifício que Jesus nos falou é a caminhada em crescimento espiritual. É esse sacrifício que ele quer, que o Pai quer, né? Jesus é o modelo. E essa evolução íntima de cada um de nós, que o Pai tanto preza, é isso. E por isso nós não devemos nos desanimar, né? Porque nós sabemos que nós estamos melhores do que no passado. Nessa encarnação nós somos melhores, tá? Deus é tão justo e misericordioso que não nos pune. Ele apenas permite que nós voltemos ao corpo, né, à matéria, para nos tornarmos melhores. A reconciliação com os nossos desafetos acontece dia após dia. E a cada vida, a cada reencarnação, nós vamos diminuindo esses débitos, pelo menos é o que a gente espera, né? Imagino que todos nós aqui já temos essa consciência de que nós precisamos resgatar o passado e plantar o futuro. Tá? O nosso relacionamento com o próximo revela o nosso relacionamento com Deus. Por isso que a gente precisa estar sempre atento. Como é que nós estamos nos comportando no nosso dia a dia, né, com o nosso próximo? Aí eu trouxe um exemplo aqui, né, para a gente entender o porquê não adianta eu ficar fazendo as oferendas materiais. Porque, por exemplo, se em vidas passadas, né, eu tenho cometido crimes, nessa vida, eu, Elza, eu já tenho horror a atitudes violentas, né? Então, eu primo por não ser violenta, eu prezo pelo diálogo, né? Claro que, às vezes, a gente se exalta, mas não a ponto de agredir fisicamente alguém, jamais pensar em tirar a vida de alguém. Em estado normal, tá, gente? Pode ser que a gente saia do rumo aí, mas eu não tenho essa intenção, né? E aí, a gente já observa que a gente já reencarna numa família onde a gente já precisa ir se organizando, né? Resgatando algumas coisas na família. E a doutrina espírita já nos esclarece que é na família que a gente encontra os nossos maiores desafetos, né? Que eles vêm em forma de pai, mãe, irmão, filhos, para a gente já se ajustar. E graças ao véu do esquecimento, né, a gente hoje já faz esse sacrifício, já é um sacrifício, só que a gente não lembra, né, de ter cometido atos com as pessoas no passado, e também elas não lembram da gente, né, então já é uma forma de sacrifício. Reconciliar com o nosso irmão é uma ação nobre, pois isso vai nos tornar puros. Nossa alma vai se purificando e ao invés de enchermos, né, os altares físicos das igrejas, né, de coisas materiais, doarmos nossa contribuição financeira ao centro espírita, nós devemos fazer a oferta do perdão aos nossos irmãos, né? Devemos agir com lealdade, cordialidade com os nossos esposos, nossas esposas, com os filhos, com os funcionários, com aquelas pessoas com quem a gente se relaciona no dia a dia, tá? E só fazendo uma ressalva, não é que não precisa fazer a oferta material, não é isso, né? O nosso compromisso
com um irmão menos favorecido, até uma questão moral, né? Devemos sim continuar a ofertar, né, auxiliar o centro, auxiliar a igreja, auxiliar as pessoas com ofertas materiais, tá? Não vamos deixar de ajudar o enxoval do bebê, não vamos deixar de contribuir. Mas essa contribuição, a gente tem que saber que ela não vai comprar o nosso lugar lá no reino eterno, tá? Ela é uma caridade material e bem mais fácil de fazer, porque basta só organizar as contas, né? Ver o que tem no armário e ofertar, é bem mais fácil. Agora, vasculhar o interior e verificar a pessoa, a quem a gente tem que chegar e dizer para ela, eu te perdoo, isso é bem mais difícil, né? Mas não é impossível, estamos no caminho. Jesus nos ensina que ao adentrar no reino do céu, devemos deixar de fora, olha aí, todo o sentimento de ódio contra os nossos semelhantes, né? Eu costumo pensar assim, se a torcida do Flamengo e do Corinthians no dia de jogo, né? Dia da vitória, em vez de ficar com rivalidade, se unissem, seria milhões, né, de pessoas vibrando em energia boa para a Terra. Então, a gente tira isso para as outras coisas também, né? Como a política, por exemplo, a gente observa muita rivalidade e aí nós perdemos tempo, né? Perdemos tempo em ficar defendendo filiações partidárias, enquanto isso a gente acumula dentro da gente ódio, rancor, mágoa, e ao invés de estar resgatando, a gente já está plantando para a próxima encarnação esse tipo de resgate, né? No tempo de Jesus, era comum os sacrifícios materiais. No Antigo Testamento, Abraão ofereceu a seu filho Isaque, ofereceu a Deus seu filho Isaque como sacrifício, mas no final ele foi substituído por um cordeiro, mas ainda assim era um sacrifício, né? Um sacrifício de uma pessoa ou de um animal, que o Kardec comentou na questão 669, que os espíritos disseram assim, que é natural que os homens, né, primitivos, acreditassem em ter uma criatura animada muito mais valor aos olhos de Deus do que um corpo material. Nós éramos tão ignorantes, né, que achavam, está escrito aqui, ignorante que eu falo no sentido de não ter conhecimento, tá? Nós achávamos que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. Então, nós sacrificávamos um filho, por exemplo. Então, Deus ia falar, nossa, é o máximo, né? Ela entregou o filho dela. E Deus não queria isso. Só que as culturas faziam isso achando que estava certo. Graças a Deus, né, hoje a gente já não pensa mais assim. Então, lá na questão 669, quem quiser dar uma lida depois lá para compreender, né, e fazer o estudo, né? Jesus se sacrificou, e agora? Mas Jesus se sacrificou, isso é esclarecido lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, está dizendo assim, né, resumir, que Jesus, ele se sacrificou por nós. Ele se sacrificou por nós para imprimir nas nossas consciências a ideia de dor e sofrimento. Ou seja, somos nós os responsáveis por nossas dores. Então, essa ideia de que Jesus morreu na cruz para me salvar. Sim, ele morreu na cruz para nos salvar, mas vamos entender, a doutrina espírita é uma doutrina de fé raciocinada. Ele se sacrificou para mostrar para a gente como era que tinha que fazer. Então, a ideia da cruz, né, material que ele carregou, naquela época precisava disso. Hoje não, hoje a gente já sabe quais são as cruzes, né? São as dificuldades que a gente tem, as aflições, né? As barreiras na vida, tá? Então, Jesus se sacrificou, né? Deu esse exemplo para nós, para imprimir nas nossas consciências que nós também somos capazes, né? Cada um de nós deve aceitar as nossas cruzes e caminhar, e principalmente confiar no Pai, como ele confiou. Aí às vezes a gente pergunta, nossa, mas Jesus era espírito elevado, né? Mas nós vamos ser um dia também elevados, como ele. É só que a gente não pode desistir.
né? E nós somos muito imediatistas. A gente erra hoje, já fala, não consigo não, vou deixar. Não adianta. Jesus, ele não brigava, né? Jesus, ele tinha o poder, a autoridade de Jesus era só de estar com as pessoas, ele já imprimia essa autoridade, né? Então, o sacrifício que Jesus representa é a redenção dos nossos pecados na humanidade, mas ele não sofreu lá para a gente fazer o que a gente quiser aqui na Terra, achando que vai ganhar o céu sem resolver as nossas inquietações, tá? Partindo, né, foi a partir do exemplo dado por ele que muitas culturas passaram a se modificar, deixando de lado a rebeldia e entrando na prática do amor. Então, assim, aquela ideia do olho por olho, dente por dente, já não se fazia mais sentido. Porque Jesus veio trazer essa boa nova para a gente. E também nós devemos lembrar, em alguma passagem, Jesus disse que ele não veio destruir a lei, né? Mas ele veio lhe dar um novo significado. Então, não precisava deixar de fazer as oferendas, né? Não precisava deixar de cumprir as coisas materiais, mas nós precisávamos entender que não precisávamos estar o tempo todo armados contra o nosso semelhante, porque nós somos semelhantes. Por mais difícil que seja entender isso, nós não somos inimigos, nós somos semelhantes. As inimizades nós que geramos, né? Então, Jesus nos ensinou a carregar a nossa cruz, né? Foi ele que instaurou a cultura do sacrifício de nós mesmos. Talvez alguém, né, possa pensar assim, nossa, então a gente tem que ficar sofrendo. Não, não é que tem que ficar sofrendo. A gente tem que aceitar a dor, aceitar as nossas privações e entender que o Evangelho, através dos ensinamentos de Jesus, nos dá a clareza de que Deus está conosco, que nós precisamos passar por isso. Quanto mais a gente sapatear em cima da prova, pior será, nós temos que refazê-la novamente, tá? Então, que fique claro, assim, que não é que a gente tem que sofrer por sofrer, é que quando o sofrimento nos abater, nós precisamos achar a forma de passar por esse, passar com esse sofrimento, seguir a vida mesmo com esse sofrimento, né? A gente sabe que muitos de nós aqui já não aguentamos nas vidas passadas, né? Possivelmente nós já devamos ter cometido suicídio diante de tanta dureza de prova, né? E é isso que Jesus vem instaurar para a gente, dar essa fortaleza. Se a provação vier, a tempestade vier, a gente deve se apegar a Jesus, aos espíritos amigos, aos amigos encarnados, aos psicólogos, psiquiatras, achar uma forma de passar pela prova. Tá? Na questão 919, Kardec perguntou aos espíritos, né, qual seria o meio mais prático para nós nos melhorarmos. E aí os espíritos disseram, né, conheça-te a ti mesmo. Então a gente precisa saber que nós somos seres imperfeitos, fazer a nossa consciência, reforma, instigar a nossa consciência para fazer a reforma, para a gente se melhorar e ofertar esse coração tão puro a Deus. Para isso, devemos fazer esse exame de consciência, né? E dia a dia. Claro que para algumas pessoas, né, é bem mais fácil, como eu disse lá no início, para outras não é. Mas mesmo que seja assim, a gente precisa continuar insistindo. Uma hora a gente verga, né? Nós podemos pedir auxílio do mais alto, né? Emmanuel diz assim, que o autoaperfeiçoamento é obrigação comum. Está lá no livro Fonte de Vida Eterna, no item 54, quem tem esse livro. E Paulo, na primeira carta aos Coríntios, diz assim, que devemos procurar com zelo os melhores dons que temos, que Jesus nos mostrará um caminho mais excelente. Entenderam agora? Por que é importante a gente não se apegar tanto ao sacrifício material?
né? O sacrifício espiritual é bem mais, ele é bem mais palpável para Deus, né? E é esse que vai nos salvar, que vai nos salvar, né? Assim, vai nos garantir uma próxima encarnação talvez mais leve, mais tranquila, né? Nós aqui na doutrina espírita acreditamos que a salvação é assim, né? Reencarnar com menos débito, que já é muito bom, né? É assim que nós vamos agradando a Deus e nós devemos ser esses agentes de transformação, né? Perdoando sempre, amando sempre e compreendendo que não estamos sozinhos, nunca estivemos sozinhos. Sempre estivemos com os nossos benfeitores espirituais do nosso lado. E tem gente que tem ainda a felicidade de ter benfeitor espiritual encarnado dentro de casa, né? Então, isso é tudo muito válido. Observar mais as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que estão nos dando demonstração de perdão, de amor, de caridade, de afeto, de renúncia, e ofertar isso a Deus. Isso, com certeza, é o sacrifício mais agradável a Deus, o coração puro. Certo? É isso que nós tínhamos para falar. Espero que tenha sido de bom proveito para todos. Aí, se alguém tiver para perguntar alguma coisa, né? Tem o Miguel e a Janice aí, que eu sei, a Salete, eles são, a Odete, são experts. Vamos fazer então a nossa oração final, agradecendo aos espíritos benfeitores pela inspiração, agradecendo a Jesus por nos amar tanto a ponto de nos ensinar como passar pelas dores. Vamos pedir a Bezerra de Menezes que fluidifique a água da nossa casa, né? Não só de nós aqui na reunião, mas de todos as pessoas do Brasil inteiro, do mundo todo, e que essa água fluidificada possa aliviar as dores das pessoas. Vamos agradecer também e pedir, né, que Jesus visite os hospitais, os presídios, visite os lugares onde há falta da luz mesmo, para fortalecer. Que Jesus possa continuar nos nossos corações. Que assim seja. Amém.